Bom, obrigado por terem vindo nessa sessão, nessa terceira sessão dos Encontros Históricos, que hoje recebe o professor Flávio Coelho Edler, que é pesquisador na Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, e professor do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde. O professor Flávio Coelho Edler é um especialista em História das Ciências, particularmente em História da Medicina no Brasil, e a vinda dele aqui ao programa tem a ver com um movimento, eu diria que está se consolidando aqui na faculdade, no programa, de institucionalização da história das ciências. Já há alguns anos, tem muitas iniciativas, de seminários de pesquisa, de atividades, de colóquios em torno desse tema aqui, sobretudo na área de historiografia também. Pelo segundo semestre consecutivo, a disciplina de historiografia das ciências é oferecida, logo teremos uma disciplina de história das ciências. Então, nós achamos que seria uma ótima ocasião para o professor Flávio vir aqui e falar para a gente sobre essa área de investigação, sobre a sua constituição como uma disciplina de historiadores, uma disciplina histórica no Brasil, e, enfim, apresentar um pouco o que é esse campo e como os pesquisadores desenvolvem seus trabalhos, e seu ensino nessa área. Só falar um pouco sobre a formação do professor Flávio. Ele é historiador, graduado e mestrado em História, o doutorado já é na Saúde Coletiva. Ele foi presidente da Sociedade Brasileira de História das Ciências e da AMPU do Rio de Janeiro. É coeditor da coleção História e Sociedade, História e Saúde, da editora da Fiocruz. E, atualmente, desenvolve 2 projetos de pesquisa, tem atividade lá na Fiocruz, um deles sobre o espiritualismo filosófico na medicina imperial, e o outro sobre do Hospício de Pedro II ao Hospital Nacional de Alienados. São 100 anos de história. E o professor Flávio ele é autor de diversos artigos e livros na área de História da Medicina no Brasil, dentre os quais eu destaco os livros Medicina no Brasil Imperial, Clima, Parasitas e Patologia Tropical, de 2011, e o livro Ensino e Profissão Médica na Corte de Pedro II. Bom, então, eu passo imediatamente a palavra ao professor Flávio. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigado, Tiago. Não preciso do microfone, não. Então, queria começar agradecendo muito o convite. É a primeira vez que eu venho à Universidade Federal de Goiás e, portanto, também aqui na área de História. Queria agradecer muito o convite e a recepção carinhosa do Tiago e do Marlon, que estiveram nessa iniciativa de trazer para cá esse tema e aí o convite. E pelo que eu entendi do convite, a ideia era um pouco apresentar, não só, menos o que eu venho trabalhando e um pouco mais a área na qual eu estou inserido. Nós, como é muito comum, quer dizer, eu poderia até ter uma reflexão sistematizada sobre a área de história da ciência. Até tenho alguma coisa escrita sobre isso e tenho feito isso porque há muitos anos, a essa altura já quase 20 anos, ofereço a disciplina História e Historiografia das Ciências. Até já tem algum tempo que eu não ofereço a disciplina no programa da Casa de Oswaldo Cruz, lá na Fiocruz. Mas, enfim, é uma disciplina que obriga, de alguma maneira, a ter um balanço dos debates temáticos. Mas, efetivamente, como todos nós, nas nossas pesquisas, a gente está enfronhado com algum tema, então esse não é um objeto permanente de minha reflexão. Tiago citou dois tipos de pesquisas que eu venho fazendo agora, então eu tenho tido uma reflexão mais sistemática, evidentemente, discussão da história da loucura, principalmente a bibliografia curiosa que nós temos aqui sobre hospício, psiquiatria no século XIX. Tenho me dedicado mais a esse tema. Mas, de qualquer maneira, eu vou aqui um pouco para apresentar para vocês um contorno, a geografia dessa área de história da ciência no Brasil, falar um pouco da minha trajetória. Eu espero que não seja uma ego-história, mas eu vou me inserir porque eu acho que a minha inscrição no campo ela ajuda um pouco a entender algumas das modificações importantes que ocorreram nesse campo. Quer dizer, a maneira com que eu me aproximei desse campo, eu estou falando de 1986,
Então, a maneira com que eu me aproximei do campo, como é que surgiu esse debate, quais eram os debates da época, como é que se organizava o campo. Isso é uma maneira, inclusive, de ir tecendo um pouco a cartografia desse campo, as questões. Eu não vou passar por todas elas, evidentemente, hoje em dia a área está muito diversificada, vou chamar a atenção disso, mas, de qualquer maneira, pela minha trajetória, é um bom fio condutor para mostrar como é que as questões chegaram aqui, como é que se organizava o debate há 30 anos atrás e como é que ele avançou, né? Que é uma boa maneira. Também, recentemente, na verdade não é tão recentemente, em 2015, ajudei a coordenar um número para uma revista da UERJ, a revista de História da UERJ, a revista Maracanã. E aí, se vocês quiserem ir lá, é interessante porque ali eu fiz um artigo, cujo título era... qual era o título do meu artigo? A história das ciências e seus públicos, eu fiz nesse artigo que eu vou fazer um pouco aqui com vocês, mostrando como é que a área se organizou, quais eram as suas tensões, quais eram os eixos do debate, e depois vários desdobramentos disso ao longo desses últimos 30, 40 anos. E nessa mesma revista Maracanã, tem uma entrevista com aquela que foi minha primeira orientadora, quando eu entrei nessa área, no mestrado na USP, foi Maria Dantes, e ela também faz aí, é interessante, porque ela faz um percurso, recordações sobre o processo de constituição de história da ciência do Brasil. Então, também uma espécie de testemunho de alguém muito bem colocado, que, de certa maneira, está vendo, digamos, eu a coloco uma primeira geração, eu seria uma segunda geração de historiadores nessa área. E acho que tem outros artigos interessantes, enfim, tem um artigo do Kapil Raj, que a gente traduziu, que é alguém que lida com a circulação do debate, enfim, é um dos temas que se tornaram relevantes e tem... de certa maneira, atraído muitos historiadores para a discussão sobre não tanto produção de conhecimento, não tanto sonorização, mas circulação do conhecimento, virou um tema relevante. Dito isso, então, começo fazendo uma história meio desconstrutiva, né? Eu posso dizer que eu entrei no campo de História da Ciência a partir de um fracasso. Foi muito importante esse fracasso para ter... Eu fui fazer, estava na graduação ainda, faltava um ano para eu terminar, e resolvi me preparar para o mestrado da UERJ, do IUPERJ, que hoje em dia é um instituto, o Instituto de Estudos... esqueci agora a sigla, está na UERJ, né? Ainda existe o antigo IUPERJ, mas agora não... É um dos herdeiros, né? O atual IUPERJ é um dos herdeiros do antigo IUPERJ, mas era uma instituição, aliás, vários colegas da Casa de Oswaldo Cruz são formados pelo IUPERJ. Naquela ocasião eu tentei fazer, o tema era sobre militarismo, era um tema que estava muito interessante na época, e fui reprovado, e isso deslocou meu tema e acabei ingressando num tema que eu já namorava, que era História das Ciências. E naquela ocasião, 1986, 87, eu acabei escolhendo, como eu estava fazendo estágio na Fundação Oswaldo Cruz, estava se constituindo a Casa Oswaldo Cruz, e eu escolhi como tema de pesquisa Manguinhos no Estado Novo. Manguinhos no Estado Novo. Manguinhos era um nome conhecido como do Instituto Oswaldo Cruz, ficava na antiga fazenda de Manguinhos. Então, Manguinhos no Estado Novo. E aí eu pude me aproximar da literatura na ocasião do História da Ciência. Então, portanto, terminando a graduação. Nessa ocasião também tive contato com um historiador que naquele momento emergia e virou uma espécie de divisor de águas nos estudos da historiografia da ciência, que era um historiador norte-americano, o chamado Thomas Kuhn, né? Então foi o primeiro momento que eu tive contato com as ideias de Thomas Kuhn. E tão logo me formei, fui fazer um mestrado na USP. Fui na USP fazer um mestrado. Ali no campo de História Social tinha um grupo, que é Maria Amélia Mascarenhas Dantes, e o professor Shozo Motoyama davam no campo da História Social História das Ciências, né? Então, meu mestrado não é História das Ciências, é História Social, mas com essa ênfase em História das Ciências, que era o que eles basicamente orientavam. Nesse momento, 1987, né, nós temos fim do regime militar, nos aproximando da Constituição, uma dinâmica societária muito diferente, um forte processo de insonorização e de
aparecimento de várias áreas de conhecimento, digamos que a gente está vivendo nesse momento uma espécie de refluxo de uma grande onda que começou naquela ocasião. Então havia muita liberdade de explorar muita coisa, muitas áreas nascentes. E esse campo da história das ciências já tinha uma conformação. Como é que essa área se conformou? Você tinha vários grandes mestres que não tinham formação em história. Eram o professor Rui Gama, o próprio professor Shozo Motoyama, físico, a professora Maria Amélia era da física, tinham grupos da química, professores que se aproximavam e entendiam que era fundamental desenvolver essa área de história das ciências. Então não eram historiadores, mas foram esse grupo que acabou profissionalizando a área, que acabou tendo um perfil fortemente marcado pela presença do historiador, né? Então havia uma espécie de ecletismo na formação e cada vez mais nós nos municiávamos com um debate próprio da área de história das ciências, da história Tucur. A história das ciências, portanto, no Brasil, ela se constitui ao longo dos anos 70 e 80. Né? É importante chamar a atenção para vocês de um movimento liderado por agências estatais de fomento, CNPq e FINEP, bancaram, no final dos anos 70, uma produção que buscava, que trouxeram historiadores e sociólogos para refletirem sobre a história da ciência no Brasil naquele momento. Então, estou me referindo ao quê? Estou me referindo primeiro ao trabalho do professor Simon Schwarzman, que é um sociólogo e fez a história da comunidade científica no Brasil. Livro de 1979. Em 1978, o professor Zé Murilo de Carvalho também foi contratado pela mesma verba, pelo mesmo grupo, para fazer história da Escola de Minas de Ouro Preto, Escola de Minas no Império. Né? E nesse mesmo período, mas não em conexão direta com esse grupo, nós temos o trabalho de uma brasilianista, casada com um brasileiro que vinha, aliás, eu havia lido o livro deles, Alfred Stepan, que tem um trabalho sobre os militares no Brasil, e a esposa dele, que veio com ele na ocasião que ele veio para cá fazer o doutorado dele, a Nancy Stepan, durante esse período ela fez um trabalho, era um mestrado na ocasião, que lançou um livro em 1976 chamado Beginnings of Brazilian Science, é o início da ciência no Brasil. Né? E foi traduzido em 79 como o início da ciência, Manguinhos, o início da ciência no Brasil, o Instituto Oswaldo Cruz, o início da ciência no Brasil. Então são 3 trabalhos de fôlego que já estavam resgatando a história da ciência no Brasil. Esses trabalhos tinham um compromisso fortíssimo com a política científica, então é uma espécie de história exemplar da ciência. Ia-se ao passado para se entender como é que se conformou essa flor estranha em território inóspito, né, para entender, portanto, a partir a ideia que aí da história da ciência ia municiar a política científica. Então, portanto, o primeiro elemento-chave dessa nossa conversa aqui, que é um pouco um debate sobre institucionalização, mas também uma discussão metodológica, era a discussão sobre como uma atividade estranha ao seu nascedouro, que era o ambiente europeu, a Europa do século XVII, a ciência moderna, como é que ela se espraiou pelo resto do mundo. Né? E isso é que encantava todos nós. A pergunta que nos encantava na ocasião é como é que se deu a institucionalização da ciência aqui. Como é que a ciência pôde se aclimatar aqui. E, basicamente, um recorte clássico que se trabalhava era primeiro o início das universidades no Brasil. Portanto, era a década de 30, era a USP ou a Universidade do Brasil, a UFRJ. Então, é alguma coisa incipiente que surgiu nos anos 30 do século XX, no meio da República. Já tinha algum trabalho de fôlego importante, por exemplo, em 1954 havia sido lançado o trabalho eu tenho problema sério com nomes, Fernando de Azevedo, obra clássica do Fernando de Azevedo sobre a ciência no Brasil. E digamos que a chave metodológica era a mesma. Mas é claro que a geração de 70 é uma geração muito mais próxima do debate sociológico, muito mais próximo de uma sociologia
norte-americana, mertoniana, enfim, trabalhava já com alguma sofisticação, algumas categorias mais amarradas, comunidades científicas, etc. Mas a matriz que havia sido percorrida pelo Fernando de Azevedo estava de pé. A pergunta é como é que a ciência, né, essa atividade muito singular, surgida na Europa, no contexto pós-Renascimento, a ciência moderna, né? Como é que ela tinha conseguido chegar aqui e quais eram todas as dificuldades inerentes ao seu espraiamento pelo mundo, à sua difusão pelo mundo, né? E um pouco nesse artigo eu recupero esses caminhos e mostro que esse caminho está muito informado por uma das vertentes fortes que ajudou a impulsionar a institucionalização da história das ciências já no final do século XIX, início do século XX, né? Que é aquela muito marcada por uma filosofia positivista, mesmo do positivismo kantiano. A ideia de que a ciência se define basicamente pelo método. Primeiro existe uma coisa chamada a ciência, ciência com C maiúsculo. E a ciência é alguma coisa que pode ser, de alguma maneira, reduzida, conformada a partir de alguns pressupostos metodológicos. Uma vez que você aceite esses pressupostos metodológicos, você pode aplicar em vastas áreas da natureza, de vastas áreas do conhecimento, que você produziria um conhecimento certificado, autêntico. Então, a ideia central era de um controle metodológico. Agora, evidentemente, esse controle, esse método, pressupunha um conjunto de valores que eram muito estranhos aos valores prevalecentes nas sociedades periféricas. Então, fazia todo sentido para esta geração se perguntar, bom, como é que, por exemplo, Oswaldo Cruz pôde, no início da República, construir uma instituição no meio em situação tão deletéria, um catolicismo forte, uma sociedade profundamente pragmática. Como é que a ciência pôde... o Instituto Oswaldo Cruz tinha ainda um ícone, que é um castelo, o Castelo da Ciência. Então a pergunta era, como é que naquela ocasião pôde-se ter um resultado tão bem satisfatório, porque afinal de contas é uma instituição que perdurou no tempo. Ou como dizia a Nancy Stephan, uma ciência bem-sucedida. Então esse era um tipo de questão que nos interessava, né? Como é que a ciência... Então uma categoria importante é a categoria da difusão, tomada de empréstimo da antropologia, de Franz Boas, a ideia do difusionismo cultural, né? Muito próximo também da ideia da difusão dos artefatos e das práticas técnicas. Então, a ciência, de certa maneira, alguma coisa deveria ser explicada a partir desse processo de difusão. Nos anos 60, surgiu uma literatura, e a gente usava muito, um autor, lembrar de novo o nome dos autores, que é terrível. Autor do livro chamado The Spread of Western Science, né? A expansão da ciência americana, vai lembrar, não? Eu devia ter anotado esses nomes todos, que não vão surgindo da minha cabeça. Daqui a pouco vai surgindo o nome do autor. Mas esse era um texto que a gente lia, era um texto consagrado, 1967. Um texto que a gente tinha que ler. E ele basicamente definia 3 fases desse processo. Na primeira fase é quando a ciência da metrópole, né, a ciência metropolitana, vai à colônia, como? Para quê? Para buscar elementos. Era basicamente a história natural, em busca de... né? Eram expedições científicas. Então, é o primeiro movimento que a ciência sai do seu meio natural, da Europa, que havia feito esse esforço hercúleo, né, de libertar a ciência da religião, dos preconceitos, da política, da metafísica, etc. E estava enveredando, criando essa coisa chamada a ciência. E a pergunta, então, tinha essa ideia. Então, tem o primeiro momento, a primeira fase, ela chega na periferia, chega nas colônias, como um exercício de ida do pesquisador ao campo. Em segundo momento, você tem já alguma... Ou você tem a transplantação para as colônias de cientistas, ou o nascimento de uma ciência nativa. É um sistema bem linear, um pouco marcado por algumas fases, mas bem linear. E o terceiro momento era quando você já tinha, então... lideranças autóctones, a ciência estava começando a se aclimatar naquela região. Então, basicamente, ciência nesse sentido é pensada como um conjunto de valores que informam uma certa metodologia, que estará, portanto, sempre fora do seu nicho original, estará sempre em situação de desconforto, de dificuldade, e era entender esse processo.
Nos anos 70, início dos anos 80, essa visão linear desse processo já estava começando a ser criticada. Falava-se já não tanto em expansão, em passividade nesse recebimento, mas, na verdade, na proatividade, no aspecto mais do recebimento, não da expansão, mas do recebimento, né? Isso que hoje em dia está muito comum, enfim, quem está na área de história cultural, isso virou moeda corrente, mas na ocasião era uma novidade pensar se ciência era pura e simplesmente pensamento, se ciência era pura e simplesmente uma atividade ligada a sistemas articulados de conhecimento comum, ou se a gente deveria pensar ciência de maneira mais matizada, ciência eram várias atividades possíveis, ciência se articulava com o entorno social nos mais variados sentidos, como sentido simbólico, político, etc. Isso era uma novidade, isso nos encantava à época, né? E era também as perguntas básicas dos livros do Simon Schwarzman, né? Como eu falei para vocês, o livro do Simon Schwarzman sobre a constituição da comunidade científica no Brasil, primeiro acreditava que existia uma comunidade científica. Todos os cientistas, de certa maneira, comungam o mesmo espectro de valores, os mesmos imperativos informam essa prática. E, portanto, a ideia era, na transição de um regime militar para o início do regime democrático, qual era o espaço de autonomia do cientista. Então, essa era a grande pergunta que se fazia e, por isso, foram encomendados esses trabalhos. E nós, enfim, estávamos, de certa maneira, ligados a isso. Nesse contexto, vale muito a pena chamar a atenção de um outro aspecto. Também nos instigava muito a pergunta sobre que sentido faria desenvolver uma história da ciência no Brasil. Quer dizer, quais eram os prêmios Nobel que nós havíamos alcançado? Quem eram os cientistas que existiam aqui? Porque nós sabíamos, ciência era muito claro. Ciência era marcada, todos nós temos um panteão daqueles grandes cientistas, né? Galileu, Copérnico, Newton, enfim. A gente tem um grupo de cientistas, Pasteur, da química, Lavoisier, enfim, todo mundo sabe. Mas e nós? Quer dizer, havia de fato, havia o que buscar aqui, fazia um sentido. O que exatamente se fazia de ciência aqui? Não é? Que grande descoberta havíamos feito? Era de fato ciência o que se fazia aqui? Isso tudo nos mobilizava, né? Nesse contexto, pelo menos na minha formação, de alguns colegas, bom, então vale a pena talvez adentrar um pouco mais, é o seguinte, nesse momento, fui fazer, como eu falei para vocês, fui para a USP, era um dos poucos lugares em que estudava ciência, né, um grupo de História da Ciência na USP. Existia um outro lugar também, que era o CLE, Centro de Epistemologia e Lógica, né, da Unicamp. Então, ciência, nesse momento, está muito articulada com filosofia. E a discussão sobre epistemologia, no sentido anglo-saxão, das condições de produção da prova, da questão da verdade científica, ciência e metafísica, toda uma discussão que veio do campo do positivismo lógico, do neopositivismo, e que havia se desdobrado em uma série de outras perguntas, que foi dar em Thomas Kuhn, foi dar em Paul Feyerabend, foi dar em uma série de outros autores, mas era um campo muito próprio da epistemologia, em que os historiadores se formavam, se aproximavam, né, para entender, afinal de contas, o que é a ciência, o que era isso. Nesse momento, já falei para vocês, disse o nome do personagem, um personagem que para mim foi chave, que foi Thomas Kuhn. Thomas Kuhn abriu, pelo menos no campo anglo-saxônico, ele abriu, os empenhos eram vários, mas certamente ele foi o de maior ressonância na ocasião, ele abriu um campo enorme de possibilidades de estudo da ciência ao introduzir categorias novas, falar de revolução científica, ciência revolucionária, ciência normal. E aí, quando ele fala de ciência normal, isso abre um campo de possibilidades para... Vocês veem que até agora, para vocês, não falei de Foucault. Vai aparecer adiante, se vocês me lembrarem, eu retorno com Foucault. Mas havia também, evidentemente, a presença de Foucault, havia vários outros grupos, mas Foucault não tinha uma presença muito consolidada nesse contexto, né? Esse era o eixo dos debates que nós tínhamos, muito informado por essa estreiteza, com essa
filosofia, história da ciência muito renovada, né? E, digamos, quando eu fiz o meu mestrado, quando se estudava até meados dos anos 80, final dos anos 80, ainda era sobre este leque de autores que nós estávamos pensando. Uma novidade nossa foi desconfiar se de fato os marcos estabelecidos pela historiografia eram razoáveis ou não. A gente desconfiava que era possível pensar em outros tipos de ciência. Nesse sentido, Thomas Kuhn ajudava muito a pensar nisso. Será que não existiam outras ciências apagadas, outras racionalidades ou outros paradigmas científicos vigentes no Império que simplesmente haviam sido cancelados, desconhecidos pelas gerações subsequentes? Quer dizer, afinal de contas, faria algum sentido pensar em ciência na colônia ou ciência no... Então, isso tudo estava sendo negociado nesse momento a partir de várias perspectivas teóricas diferentes. Esse é o momento que alguns colegas também vão fazer sua formação no exterior, principalmente na França, mas já se ia também na Inglaterra e nos Estados Unidos. E esse pessoal chegava com alguma novidade na bagagem, com outras leituras e outras... Então, uma característica muito própria da minha geração foi expandir a fronteira da ciência no sentido de avançar no tempo para o Império, para a colônia, e rever quais eram aquelas categorias pré-definidas sobre o que era ciência. Afinal de contas, a gente desconfiava que aquilo que aquela geração anterior chamava de ciência era muito a ciência universitária, própria da universidade. Existiam outras ciências, afinal de contas, também a gente desconfiava se haveria um invólucro geral que poderia guardar sob o mesmo guarda-chuva esse empreendimento chamado ciência, ou haveria, na verdade, várias ciências diferentes, várias disciplinas, várias correntes do pensamento. Era isso que a historiografia nova estava chamando a atenção e rapidamente inverter completamente os parâmetros do debate. Está razoável para vocês? Está meio confuso? Está muito esotérico? Está dando para entender, mais ou menos? Pode interromper, professor. Vamos lá. Mas era isso que isso era que nos animava, né? Nessa ocasião, por exemplo, eu fiz meu mestrado foi sobre as reformas do ensino médico no Segundo Reinado. E aí a discussão sobre ciência, eu comecei a ver uma porção de coisas que não se via, né? De certa maneira, a própria geração do Oswaldo Cruz havia apagado essas marcas da ciência anterior. Aquilo não era ciência, uma ciência que falava em miasma, uma ciência que falava em causalidades ambientais, isso não era ciência. Ciência própria, a ciência do laboratório, feita naquelas condições, a partir de uma teoria bem informada, e, portanto, o resto havia deixado de ser ciência. Então, Isso era o que nos empolgava, isso era o que nos trazia em cena. Neste mesmo período, e a maior parte de nós desconhecia esse movimento, por exemplo, eu fiz na USP um curso com o professor Gabriel Kohn de Sociologia da Ciência. O curso pegava uma literatura mertoniana clássica, uma literatura bem importante, muito consolidada no ambiente também anglo-saxônico, principalmente, de Sociologia da Ciência. E eu me lembro que na última aula a gente foi apresentado a um texto do Barnes ou do Shaping, alguma coisa assim, autores que depois seriam canônicos numa grande guinada que estava acontecendo nesse período, e para nós para nós, quem é esse nós que eu estou falando, né? Eu estou, de certa maneira, me inserindo de uma segunda geração que está se aglutinando em torno da Sociedade Brasileira de História da Ciência, né? A sociedade foi criada em 1973, mas seu primeiro congresso é feito em 1986. Eu fui nesse primeiro congresso lá no Museu da Astronomia e Ciência Fim, no Rio de Janeiro. Tive contato com essa comunidade. Nesse mesmo momento estava se criando um polo importante de institucionalização e de profissionalização dessa área, que era a Casa Oswaldo Cruz, onde eu trabalho até hoje. O Museu da Astronomia foi um outro polo importante. Duas instituições estavam se consolidando. Todo mundo muito novinho. Não tinha uma tradição. Quer dizer, aquelas pessoas que ajudavam a consolidar a área não eram necessariamente nossos interlocutores. Nós rapidamente fomos buscar interlocutores em outros sítios, em outros lugares, e evidentemente esse era o momento em que estava havendo uma grande virada na história da ciência e na sociologia da ciência, campos com os quais a gente dialogava muito.
chamado Programa Forte de Sociologia da Ciência. Quer dizer, uma série de coisas que a gente pode chamar de pós-kuhniana, se quisermos, estava tendo uma grande vigência nesse momento. Falei para vocês do meu empenho, falei para vocês da ciência institucional, falei muito para vocês sobre institucionalização da ciência, isso era aquilo que, evidentemente, ciência na periferia era basicamente isso. Mas, ao falar disso, eu deixei para vocês escondido uma parte muito importante. A área de história da ciência institucionalizada no Ocidente, né, a grande institucionalização, tinha um grande personagem, ou percorria um rio aberto por um grande personagem, que é o Alexandre Koyré. Quer dizer, aquela história da ciência que se institucionalizou principalmente nas instituições, no campo, principalmente no ambiente europeu, mas com várias franjas também nos Estados Unidos, não era essa positivista, não era essa que definia a ciência como um método de controle metodológico do conhecimento, alguma coisa que articulava razão e observação e um estrito controle metodológico. Era uma outra vertente com a qual nós rapidamente nos encontramos. Existia já algumas traduções importantes dos livros do Alexandre Koyré, que era um russo, não? Que havia feito a sua carreira principalmente na França. Estou aqui com um especialista, agora não posso falar. E Koyré era lido, e Koyré era um personagem radicalmente antipositivista. Havia uma produção forte dele em forte antagonismo às concepções positivistas de história da ciência. Ciência para ele era teoria. Ciência para ele era basicamente uma discussão sobre o ser, sobre a ontologia. E era um processo que se dá ao longo do eixo histórico. Era um processo do espírito. Era um processo marcado por mudanças abruptas, algumas catástrofes, digamos, epistemológicas. Por exemplo, a ciência, a revolução científica, termo basicamente cunhado pelo próprio Koyré, ela surge marcando uma radical ruptura com a ciência antiga, né? Marcado pela matematização da ciência. Então, essa outra concepção que via a história da ciência como uma história das ideias é a concepção com que nós também estávamos lidando ali naquele exato momento, mas tinha, evidentemente, pouco apelo para quem queria fazer ciência na periferia. Porque a ciência na periferia é institucionalização, era quem é que se fazia, como é que as instituições sobreviviam, como é que elas se articulavam com a sociedade, a economia, enfim, um pouco do pragmatismo, era isso que nos articulava. E, portanto, era um personagem que a gente admirava, é um dos personagens, inclusive, que Thomas Kuhn faz um grande elogio a ele, mas reconfigura, de certa maneira, o debate próprio do período do Koyré. Mas, então, isso para dizer para vocês que, nos anos 80, quem queria se tornar nativo no campo da história da ciência, era rapidamente apresentado a dois eixos transversais que discutiam, e você tinha que se posicionar em relação a eles, sobre continuismo e descontinuismo em história da ciência. Se a ciência é um empreendimento único, que avança ao longo do tempo e tem uma longa continuidade. Os termos da continuidade vão variar, mas, por exemplo, um debate muito importante era se, de fato, a grande revolução metodológica do século XVII teria ocorrido apenas no século XVII, ou, a rigor, você poderia expandir para a Idade Média e encontrar grandes avanços, uma forte discussão metodológica ao longo do século XVII, século XIV, XIV, XV, por exemplo, como queria, por exemplo, Alistair Cromie, por exemplo, e muitos outros historiadores que estavam dizendo assim, olha, na verdade não tem essa ruptura tão grande. A ciência ela encontra várias raízes, não tem essa grande ruptura como quer alguém como Koyré, que afirma que é uma grande ruptura, né? Então, um eixo importante era essa, continuismo e descontinuismo. Havia também a tradição bachelardiana, então havia também uma série de possibilidades de pensar a ideia de corte, né, na ciência. Evidentemente, Canguilhem, Foucault, personagens fundamentais nessa ideia de corte, outro tipo, mas enfim, era um pouco a ideia de uma não continuidade. E um outro eixo fundamental, a discussão do internalismo e externalismo. Você tinha que aderir para uma coisa ou outra, não podia ficar no meio do caminho, era mal visto isso, né? Qual é a ideia do internalismo e externalismo? A ciência é alguma coisa intrínseca, própria, singular, que pode ser afastada do conjunto social, ou a ciência ela não guarda mediação com a sociedade? Então você tinha, por exemplo, dois grandes ataques ao empreendimento
Coirreano de História da Ciência, que é essa ideia de História da Ciência como filosofia, né? Uma história das ideias. Você tinha primeiro um grande ataque do marxismo. E em 1931, para chamar a atenção de um momento icônico, você tem um congresso de História da Ciência que acontece na Inglaterra, se não me engano, em Londres ou em Manchester, não me lembro, e vai uma bancada soviética para lá. E tem um texto icônico que é o texto do Boris Hessing, os princípios, as bases econômicas dos Principia do Newton. As bases econômicas do princípio. Então ele está dizendo assim, olha, os princípios, que parece uma obra do campo da especulação metafísica da ciência, ali tem economia. Então, para você entender a ciência, você tem que ver algo externo a ela, algo que vai... Eu quero chamar a atenção para vocês que mesmo essa percepção externalista entendia que existia algo intrínseco à ciência. Mas simplesmente a ciência ela não tem um desenvolvimento próprio, ela é guiada para lá e para cá em função de contornos econômicos. Existem outros agentes que fazem com que a ciência avance, recue, etc. Mas não se pensava, por exemplo, numa causalidade externa do próprio conhecimento científico. Digamos que se parava na porteira, respeitava-se a fronteira, o intrínseco, existia o intrínseco e o extrínseco. A grande questão era o papel do extrínseco. Então, nessa concepção marxista, que teve grande desenvolvimento no contexto americano, muitos são os autores, para citar o Vernon, por exemplo, Needham, sei lá, tantos outros, Benjamin Fire, enfim, tem vários. Prosperou muito essa discussão sobre ciência e economia, e até que ponto a ciência não era, a rigor, contornada, constrangida pelas questões societárias, econômicas, etc. E tal. Então esse era um eixo. O outro eixo muito importante também dos anos 30 é o trabalho desse sociólogo, o Robert Merton. Robert Merton não é só alguém que teve um papel fundamental na institucionalização da sociologia da ciência. Robert Merton era o nome mais importante da sociologia norte-americana do período pós-guerra. Então não era simplesmente um grande sociólogo da ciência. E, de certa maneira, o Robert Merton trouxe o grande debate, que é um debate próprio do campo weberiano, que nasce da discussão sobre capitalismo e ética protestante. Né? De certa maneira, há um rebatimento, mas via Sorokin, não diretamente pelo Weber, sobre a relação entre puritanismo e revolução científica. Puritanismo e ciência era o grande debate. Ele está perguntando sobre a importância do puritanismo no contexto da revolução científica inglesa do século XVII. Então, quais eram as conexões entre os valores expressos pelo puritanismo e a conformação da Royal Society, os valores presentes naquela instituição que iria... Então, eram os dois campos que, digamos, eram tidos como externalistas, né? Então, ao invés de ver um desenvolvimento intrínseco no campo das ideias, é um desenvolvimento que, respeitando as fronteiras, mas, de alguma maneira, havia essa ciência sendo contornada ou pressionada a partir do... Ok? Um pouco... Então, adentrar no campo era um pouco se posicionar em relação a esses eixos e... Então, internalismo, você falava internalismo, você já sabia que era um nativo. Nos anos 90, quem entrasse com esse papo internalismo já sabia que era alguém que estava por fora. Alguma coisa muito importante mudou. Mudou claramente para nós no final dos anos 80, início dos anos 90, meados dos anos 90, mudando. Está chegando aqui uma coisa que são, a gente pode chamar de pós-cuniano, mas tem a ver com autores que talvez vocês conheçam. Então, não sei se vocês já ouviram falar do Programa Forte de Sociologia da Ciência, ou de uma figura que agora era própria do campo, mas virou uma figura muito consagrada, que é o Bruno Latour, né? Foucault também está sendo lido e está sendo apropriado nesse contexto, revendo as questões de relação saber-poder, né? E práticas discursivas. Então está dando um outro, ou seja, esse é um momento em que rapidamente é um envelhecimento da pauta e das categorias que antigamente demarcavam o pertencimento ao campo. Todos nós rapidamente, mais ou menos rapidamente, e se aproximando, porque, digamos, a nova sociologia da ciência, as novas questões que aparecem no campo, mesmo da história da ciência, entra em cena também a microanálise. O trabalho, por exemplo, do Steven Shapin
e do Schaeffer sobre a bomba de ar, o Hobbes, o Boyle e a bomba de ar, né? O trabalho do, não vou lembrar agora o nome dele, sobre Galileu herético, do Pietro Redondi. Começa a haver muito trabalho mais de microhistória, decompondo aquela grande narrativa clássica de uma ciência moderna que nasce e que faz avançar. Essa ideia de história da ciência tem a ver com a ideia do progresso, da civilização, né? A ciência, de certa maneira, também forma costumes, ela reorganiza a sociedade, ela cria uma paz social porque cria um grande expediente de consenso. Então, essa ciência também está sendo cultuada porque ela parece, onde se aposta muito na ideia de um novo controle da ordem social. O campo liberal abraça muito isso, mas também as esquerdas em geral abraçam isso, a ciência libertária. Lembremos do socialismo científico, né, dos fundadores do Marx e Engels, falavam não mais de socialismo utópico, mas agora um socialismo científico. Então, a direita e o campo liberal abraçavam, com vários debates internos, mas abraçavam essa ideia de uma grande mudança pela ciência, né? Uma parte do campo marxista, por exemplo, via os obstáculos da ciência como, na verdade, definidos pelos limites do próprio capitalismo. A ciência poderia avançar, né, avançaria melhor, avançaria sem os contornos próprios do capitalismo, etc. Então, todo esse debate é importante. Nesse texto famoso do Boris Hessing, que eu acho que vocês encontram no Google, tá um pouco assim, os limites do pensamento do Newton tinha a ver justamente pelos constrangimentos da origem social burguesa dele e, portanto, limitava a possibilidade de pensar avançar no campo da teoria física, da estrutura da matéria, etc, etc. Bom. Estou com 37 minutos, vou tentar fechar em mais 5, 10, depois vem perguntas, a gente pode explorar um aspecto ou outro. Então, falei para vocês dessa grande guinada, e de fato nós experimentamos como uma grande guinada, né? Uma grande guinada. Digamos que a gente estava mais ou menos preparado, o debate havia muito desconcerto, vamos para usar o termo kuhniano, não só, havia uma crise de modelos teóricos, havia uma insatisfação com a nossa maneira de... A gente estava pesquisando, pensando nas insuficiências das categorias que organizavam o nosso pensamento e estávamos apropriando, buscando... E esse é o momento, a rigor, que está se experimentando mundo afora essa grande efervescência. Digamos, em grande parte também, mas um debate também do campo do marxismo. Por quê? Porque é um debate, é um fracasso político da União Soviética e, portanto, também uma grande reviravolta no campo da teoria marxista, da sociedade, etc. As grandes teorias sociais também estão em crise, a sociologia funcionalista, enfim, todos os grandes, aqueles empreendimentos estavam em crise. Todos os campos estavam, de certa maneira, sendo minados por... os campos do conhecimento, sociologia, história, está sendo minado, revista, no campo da história, a microhistória está avançando fortemente, o campo do racionalismo está sendo colocado em questão, enfim. Então, a história da ciência participa muito, comunga muito desta concepção, né? E, a partir dos anos 90, eu fui, por exemplo, fazer uma bolsa sanduíche no Centre Alexandre Curie, lá em Paris, fiquei um ano lá, e tive contato com essa nova bibliografia, foi exatamente nesse contexto, falando de 1998, quando eu retorno de lá, em 1998, os meus colegas aqui já estavam lendo aquilo que eu estava lendo lá e outros textos que eu ainda não tinha lido. Ou seja, exatamente nos anos 1995, 6, 7, há uma grande virada teórica, epistemológica, que se abre sobre, mas acima de tudo a marca dessa grande virada, que é muito difícil mapear atualmente, porque ela tem diversos aspectos, mas para dar os contornos fundamentais, a gente primeiro recusa da ideia de que existe uma coisa chamada como a ciência. Né? Existe uma essência na ciência, que a ciência busque uma verdade, né? Um debate muito forte da discussão sobre a difusão da ciência,
é um levado por um outro personagem que não é o Basaglia, não é Franco Basaglia, um Basaglia do Spread of Western Science, mas é pelo Joseph Needham, que vai pensar a ciência chinesa nos anos 50 e 60. Ele se pergunta, mas como é que pode os chineses, que tiveram tal desenvolvimento no campo da técnica e de várias ciências, por que eles não fizeram a revolução científica? Então, na cabeça de Needham, aquelas categorias que chegavam da ciência, quer dizer, a ideia de ego, a ideia de a tabela periódica ou as leis de Newton, há um desenvolvimento natural da mente para chegar nisso. Qualquer cultura humana chegaria nisso. Essa concepção universalista do empreendimento científico, essa ideia de que a ciência é algo imanente e que apresenta uma racionalidade universal, isso tudo começa a ser fortemente questionado nesse momento. Fala-se muito mais do corpo da ciência. Quem faz ciência? Em que contexto produz o conhecimento? Que relação tem entre teoria e prática? O que é o contexto de fabricação? Como é que a ciência que é produzida num lugar, ela avança e se transforma, vira universal? Como é que um conhecimento produzido num lugar é traduzido e se transformado em conhecimento universal? Olha, na perspectiva antiga, essa pergunta não fazia o menor sentido, porque a ciência é universal. A lei de Newton é universal e basta você ter uma mente racional para admitir isso. Então há uma grande inversão nessa perspectiva e fala-se basicamente, é uma perspectiva muito mais antropológica, muito mais etnográfica do trabalho da ciência, ciência como negociação, ciência como tentativa de... Não mais existe uma ciência unificada, mas empreendimentos os mais diversos que não podem ser unificados, a não ser de maneira muito abstrata, que não explica nada sobre o rótulo de método científico. Não há método científico, há uma quantidade enorme de metodologias que não se afinam, não se articulam, ligados a práticas que são muito concretas, têm que ser negociadas em contexto. Quer dizer, isso inverte completamente a concepção que havia entre ciência e começa a se pensar mais o método da ciência e a luta pelo método é importante para os cientistas como uma coisa que tem a ver com a defesa de uma comunidade pelo seu meio de vida, um pouco uma visão mais antropológica. Quando você constitui um conceito, quando você luta pela vigência de conceito, quando você diz que um conceito é científico e outro conceito deixa de ser científico, caiu na alçada da ignorância, ou da especulação, ou da metafísica, ou da religião, você está, de certa maneira, conformando uma prática, legitimando essa prática. O debate metodológico deixa de ser visto como alguma coisa que efetivamente define algo que é próprio da ciência, mas passa a ser visto como na sua dimensão política, de definir fronteiras, de garantir espaços e de tirar os diferentes. Então, modifica completamente os termos da análise, né? Enriquece profundamente essa análise. Há dois resultados que, para fechar um pouco, e talvez a gente retome adiante, mas o primeiro é que a antiga sociologia da ciência, aquela sociologia mertoniana, era uma sociologia muito bem vista pelos cientistas. Quando Merton falava dos imperativos, como é que era? Imperativos sociológicos, imperativos, os valores próprios da ciência, ele enumerava um conjunto de valores, né? Ceticismo organizado, comunitarismo, esqueci, daqui a pouco vem, enfim, conjunto de valores que eram próprios. Quando ele descrevia esses valores, os cientistas vestiam aquela roupa e diziam, opa, me cai bem, é isso mesmo. Quer dizer, aquela sociologia tinha sintonia, tinha ressonância com a própria autodescrição dos cientistas, né? A sociologia e a antropologia da ciência, feita a partir dos anos 70 e 80, vão encontrar mais ou menos, ou às vezes agudo desconforto por parte dos próprios cientistas. Os cientistas muitas vezes não vão se reconhecer naqueles seres descritos pela ciência, pela sociologia e antropologia da ciência. Até para falar um pouco para você, nos anos 80 e 90, principalmente, isso chamada Guerra das Ciências. É uma rebelião contra aquilo que sociólogos, os novos sociólogos, né, alguns fortemente relativistas, assumindo, outros perspectivistas, enfim, outros rejeitando esse rótulo, mas, enfim, é uma espécie de rebelião. Os cientistas começam a sentir... E hoje em dia, há várias... Esse debate está muito mais matizado, mas, na ocasião, houve um certo desconforto. Ou seja, agora a maneira com que se descreve aquilo que o cientista faz
não corresponde necessariamente, algumas vezes está em oposição àquilo que os cientistas dizem que fazem, né? Lembrando um epistemólogo dos anos 70, esqueci o nome dele, talvez alguém, se vocês me ajudem a lembrar, do campo mertoniano, do campo do Popper, assim, cientista entende tanto de ciência quanto um peixe de hidrodinâmica. O peixe sabe nadar como ninguém, sabe? Mas ele não é capaz de escrever aquilo que ele faz, né? Você não está lembrando? Esse é um ator mesmo. É alguém contra quem Paul Feyerabend me discute. Lacatus, a frase do Lacatus. Não é exatamente isso, não é essa perspectiva, evidentemente, do programa Forte, mas é um pouco assim que é lido. Quer dizer, olha, a maneira com que ele descreve aquilo que a gente faz, não é isso que eu faço. Bom, haverá matizes, mas enfim, mas é interessante chamar a atenção desse aspecto também. Ela também é, de certa maneira, subversiva, essa nova maneira de pensar a ciência. Ela incomoda a ciência. Ela, de certa maneira, ataca alguma das bases fundamentais do que fez, no século XVII, você criar esse campo novo da cultura, que é a ciência, que se distingue da política e da querela das políticas, se distingue da especulação metafísica, que não tem mais fim, se distingue da religião, se distingue do pensamento comum, e tinha essa auréola que fazia adentrar e se legitimar nas associações científicas e depois nas universidades. Quer dizer, a base que estava respaldando e legitimando esse conhecimento é meio que um pouco criticada, se não solapada, muitas vezes, pela nova perspectiva teórica de se olhar e descrever esse universo da ciência. Então, esse é, em grande parte ainda, o eixo dos debates que nós vivemos. Então, partiu-se para a ideia de produção da ciência, mas olhando o corpo do cientista local e as suas intenções não transcendentais de buscar a verdade, mas que sentido tem a produção daquela verdade com aquele contexto, né? Muda-se também, começa a se pensar muito na circulação do conhecimento científico. Como é que você valida o conhecimento científico? Outra coisa também fundamental, a ciência era, digamos, essa ciência que surgiu na Europa, uma vez tendo surgido, ela era ciência de lugar nenhum. Era uma ciência universal. A ciência poderia ser produzida em qualquer lugar do cosmos. Ora, essa outra sociologia, história da ciência, começa a reivindicar um pertencimento muito específico. Quem fez o quê, aonde, em que circunstâncias, usando que metodologia, como comprovou, como retificou, como negociou essa comprovação. E mais ainda, a ciência efetivamente ela se difunde. Será que não existem outros caminhos? Então, tem mesmo essa discussão muito forte sobre os vários caminhos da ciência. O mundo da ciência que se fez no século XVII, por exemplo, na história natural, há uma grande revisão sobre se essa história natural era feita do centro para a periferia, que simplesmente ia coletar ativamente algo que era passivo, que era aquele conhecimento na periferia, ou se a rigor esse conhecimento periférico informa fortemente o conhecimento. Então há toda uma redefinição também. Abriu-se então campos enormes de conhecimento, e é isso um pouco a dinâmica do debate científico na área contemporaneamente. Hoje em dia é muito difícil você circunscrever a área. Mesmo, por exemplo, alguma coisa pela qual se lutava muito, o emblema, o rótulo de história da ciência, hoje em dia, a meu ver, está um pouco fragilizado o rótulo de história da ciência. A história cultural, de certa maneira, adentrou nesse campo. O que é história cultural? O que é história da ciência? Como é que você legitima isso? Quer dizer, quais são as ferramentas que seriam próprias, intrínsecas ao campo que legitimaria? Enfim, o próprio contorno dessa história da ciência hoje em dia está muito pouco definido. Se vocês forem nas revistas clássicas de história, Social Studies of Science, Estudos da Ciência, se vocês forem mesmo na AISE, se vocês forem na revista História da Ciência Manguinhos ou na revista da SBHC, vocês vão encontrar ali uma quantidade enorme de escritos que, evidentemente, é sobre ciência, sobre atividade científica, sobre a relação entre ciência e política, ciência e poder, ciência e saber, mas que não necessariamente trilham os mesmos autores, trilham o mesmo roteiro. Há uma grande dispersão. Acho que essa também é uma outra novidade desse campo. Não sei, eu acho que talvez pare agora, para vocês já devem estar meio na fase do delírio. E aí a gente tenta retomar, enfim, vocês fazem algumas perguntas. É isso.
50 minutos. Flávio, obrigado pela sua fala, né, que reunindo elementos da sua história pessoal e dessa história intelectual, né, da constituição do campo. Antes de passar para as perguntas, eu vou usar da prerrogativa aqui da mesa. Eu queria, na verdade, você me ajudou a entender uma questão que eu suspeitava, mas você confirmou para mim. Eu venho estudando alguns processo, digamos, de normatização dos currículos, assim, e em 71, no primeiro simpósio da ANPU, quando ainda era a Associação Nacional dos Professores Universitários de História, esse primeiro simpósio teve um caráter de discussão de normatização do currículo. Uma das moções aprovadas nesse simpósio foi a criação da disciplina História do Pensamento Científico. Então, aí me parece que a gente vê bem a marca do Coiré, né, quer dizer, o nome do livro do Coiré, Elementos de História do Pensamento Científico, né, Estudos de História do Pensamento Científico. Né, então, me parece que a gente vê bem essa marca. Mas o que eu acho interessante é que, veja, em 71, a ANPU reconhecia, ainda que com essa designação bastante, né, marcada pela relação entre história da ciência e história das ideias, mas reconhecia a história das ciências como uma disciplina da história, né, que deveria ser feita por historiadores, deveria estar no currículo de historiadores. De lá para cá, a gente viu avanços, a história das ciências se enraizou em alguns departamentos, na USP, onde você se formou, fez seu mestrado, na UFMG, aqui a gente já cria disciplinas também nessa área, mas não é ainda uma realidade quando a gente pensa o quadro nacional dos currículos de história das universidades do Brasil. Como você, como ex-presidente da Sociedade Brasileira de História das Ciências, inclusive, que acho que refletiu sobre isso, vê essa dificuldade mesmo de institucionalização da história das ciências nos currículos de história, seja mesmo como disciplina optativa, e o que você propõe para a gente refletir sobre isso daqui para frente? Bom, primeiro chamar a atenção de que o campo da história da ciência nasce como um campo à parte da história tout court, a história, né? Ele se institucionaliza no final do século XIX. Há uma primeira grande revista, a ISIS, né? ISIS, que organiza esse campo. Já chamei a atenção, é um campo basicamente marcado pela presença do viés positivista, né? Sarton, enfim, fazendo histórias fantásticas. Esse é o campo clássico, é o primeiro grande movimento que vai organizar a área de história da ciência, portanto, que se faz a parte do campo da história, né? Lembramos também que a disciplina da história está se constituindo também na segunda metade do século XIX e, só para chamarmos a atenção do Zanalli, também é marcada por uma série de reviravoltas e reorganizações esse tempo todo. Também não estamos falando de dois campos consolidados e homogêneos, ao contrário, são sempre dinâmicos. Chamei a atenção para vocês de que quando a história da ciência efetivamente se institucionaliza nos anos 30, não é com essa marca da história positivista, é com essa marca da história de Coiré. Quem lê Coiré não pode não se apaixonar pelas descrições de Coiré, que são fantásticas, ainda mais e pela maneira, os textos do Coiré são absolutamente convidativos, né? São deliciosos e são muito panfletários, contra a história positivista, chamando a atenção dos limites daquele tipo de empreendimento que para ele era tudo menos uma história da ciência, com todas as possibilidades que uma história da ciência poderia ter. Então a história da ciência, de fato, ela vai durante muito tempo ser a história do pensamento, né? E ela se desenvolve mundo afora, quer dizer, já chamei a atenção para vocês, no contexto norte-americano, o campo da epistemologia é um campo próprio da filosofia, um debate muito particular. Quem faz essa ponte, quem redefine isso é um personagem chamado Thomas Kuhn, que redefine isso aí tudo. No ambiente europeu é muito mais complexo, mas você tem, por exemplo, a chamada epistemologia regional francesa, que é um outro tipo de empreendimento. Estou falando aqui de pessoas como Bachelard, Canguilhem, que você conhece bem, mesmo Foucault, enfim. É um outro empreendimento, portanto, que vai dar outros... Então, a conformação desse campo de história da ciência sempre foi muito eclética, digamos assim, muito diferenciada, né?
Podemos até falar que há, em algum momento, uma certa hegemonia de um certo tipo de vetor, mas ela sempre foi muito diferenciada. O fato da história da ciência não ter muita dificuldade de se institucionalizar no campo da história não me surpreende. Não me surpreende. Nós somos também, de certa maneira, herdeiros de uma tradição que, hoje em dia, até falar na tese do Snow, bipartite entre uma visão mais científica, matematizada do mundo e outra humanística. Mas aquela ideia das duas culturas, hoje em dia não se presta muito, porque a rigor você não tem você tem primeiro um N leque de culturas humanistas, nós somos da área, sabemos disso, só na cabeça de um estapafúrdio acho que existe o marxismo cultural, a gente fala aqui N línguas diferentes, e evidentemente no campo das ciências, que a gente fala de ciências exatas, é a mesma coisa. Os empreendedores são usados. Não existe uma cultura científica que abarque aquilo tudo. Ninguém fala com ninguém. Está cada um voltado à sua especialidade, ao seu nicho. Então, essa ideia de que existam duas culturas também é um grande equívoco, né? São muitas culturas. Agora, de certa maneira, é claro que onde que os historiadores encontraram uma brecha para avançar no campo das ciências? Aí, eu certamente acho que Foucault foi fundamental, né? A meu ver, também com um grande reducionismo do Foucault, que eu sempre tenho me batido, pega assim um Foucault e lapida assim um Foucault para fazer uma denúncia de uma ciência, a ciência hétero, a ciência dos brancos, assim, enfim, tem tudo eu acho que é um empobrecimento grande de Foucault, que a meu ver corresponde pouco com aquilo que com o empreendimento original e com a ambição, a ambição cultural, de intervenção cultural, de elaboração que Foucault fez, mas enfim, esse virou assim, digamos, a chave que permitiu a entrada dos... Então quase sempre você tem essa relação da medicina, a higiene, a conformação da sociedade disciplinar, a ação de uma série de disciplinas voltadas para isso. Esse é um leque, não estou denegrindo, há uma quantidade enorme de estudos extremamente importante, mas eu acho que essa foi uma chave de leitura e que esse é um leque importante. É muito raro, é muito difícil você imaginar um estudante buscar entender a história da química, por exemplo. Onde se institucionalizou muito o campo de história da ciência foi no Brasil, a partir dos anos 2000 em diante, foi com essa relação forte entre ciência e divulgação científica. Então, aí você realmente teve uma aproximação muito grande de várias áreas da física, da química, da biologia, para a história da ciência dessas várias áreas. Essa turma toda sempre participou muito no campo da SBHC. A SBHC sempre foi muito plural. Agora, é verdade que aconteceu alguma coisa, e particularmente na minha presidência. Na minha presidência, foi necessário que a sociedade tomasse uma decisão sobre aonde é que a história das ciências iria se vincular, se era no campo interdisciplinar, se criaria uma área para ela no CNPq, ou se ela deveria estar no campo da história. E, majoritariamente, os historiadores de formação presentes naquele encontro ganharam essa ideia de que deveria estar no campo da história. Entendíamos nós que nós nos nutriríamos muito mais com o debate próprio do campo das ciências sociais e do campo da história do que fora desse debate. Agora, não é necessariamente assim, você tem os estudos sociais da ciência que fazem história, você tem sociologia da ciência, há uma diversidade muito grande e no Brasil esse campo é bastante plural ainda. Entendo que deve ser difícil, agora não há que se duvidar que a ciência, principalmente a ciência experimental, a ciência do século XIX, tem um papel, uma intervenção na conformação do mundo moderno, não só na criação de todo o aparato no qual nós vivemos, é só dar 360 graus ao redor, nós vivemos num mundo que tem tudo a ver com a ciência experimental, todo mundo da tecnologia, etc., mas também das relações de poder, evidentemente, tudo isso. Então, na conformação dos gêneros, na conformação da discussão da raça, tudo isso. Evidentemente que a ciência ela organizou todo o nosso mundo, então não há nem que se pensar não é possível pensarmos a história e o mundo moderno sem essa correlação. Agora, simplesmente, ela não necessariamente entra pelo rótulo de história da ciência. Ela tem entrado pelo rótulo de história cultural, ela tem entrado pelo rótulo de história social, ela entra por vários rótulos possíveis, né? Então, não tem uma resposta pronta para isso. Bom, na verdade, minha pergunta é mais ou menos objetiva, assim, né? Eu gostaria de saber
a partir de suas experiências pessoais, né, da construção do seu trabalho, o que o senhor acha, ou qual a sua perspectiva a respeito de como ficou nesses 40 anos, né, o debate, ou, sei lá, a defesa da história enquanto ciência, né? Se fazer história das ciências é fazer ciência, né? Como que estava isso na época, e mais ou menos como que isso chegou até hoje a partir assim, do seu trabalho, da construção das suas pesquisas e tal, mais ou menos isso. Bom, isso é uma outra conferência, e talvez para alguém mais especializado do que eu nesse campo. Mas vou rapidamente dizer o seguinte, até os anos 80, 70, 80, havia um debate importante sobre a história como ciência, né? Isso é mesmo constitutivo do debate lá do Zanardi, né? Quando se constitui o campo da sociologia francesa no final do século XIX, início do século, ela interpela a história dizendo, olha, vocês vão continuar sendo esse retalho de acontecimentos, não vão se tornar uma ciência. Está questionando a história da ciência como sendo uma história meramente ideográfica, descrição de acontecimentos, mas sem a busca de leis, a busca de ordenamento. Então, toda essa discussão sobre ciências nomotéticas e ideográficas, esse debate importante do final do século XIX e início do século XX, ele avança também no século XX, por exemplo, no campo do marxismo, que reivindicava uma história científica, isso era todo um debate. Houve uma guinada bastante importante a partir dos anos 70, mas que, digamos, se espraia de maneira mais forte nos anos 80 e 90, que está pensando mais a ciência, a história mais próximo do campo também da literatura, do campo de empreendimento que não tem a marca. Lembre-se bem, nós hoje em dia revemos a própria ideia de uma ciência e seus cânones, né? Então, deixa de ter um pouco de fundamento aquela ideia de se buscar uma escrita, uma narrativa da história que busque alcançar os cânones clássicos do que seria a ciência. Digamos, a objetividade, né? a comprovação do fato, é como se houvesse, digamos, um tribunal transcendental que pudesse, afinal de contas, julgar a história definitivamente. Isso caiu por terra, a meu ver. Embora eu tenha encontrado, para minha surpresa, nesse debate todo do mundo pós-impeachment e do mundo do pós-golpe, enfim, os historiadores, eu acho que trouxeram à tona essa discussão da história julgar, que, para mim, uma coisa tinha sido cancelada. A história não julga nada, porque não existe um tribunal da história que vai julgar em algum momento. Acreditou-se muito isso, né? A esquerda comprou durante muito tempo essa ideia de que a história julga, a história faz em algum momento... Parece que isso aí, quem tem essa função é alguém no juízo final. A história não tem essa vocação de fazer um grande julgamento. A história sempre tem perspectivas diferenciadas. Há muitas possibilidades de se pensar, de se traçar narrativa diferente. A microhistória, particularmente nos últimos anos, trouxe vários problemas para essa ideia de uma narrativa transcendental e canos. Buscou-se isso nos anos 60 e 70, com a história da história serial, né, história e algumas temporalidades. Hoje em dia isso tudo é muito revisto. Isso não quer dizer que eu estou aqui fazendo um elogio do relativismo, não. Eu, particularmente, não sou adepto de um relativismo histórico. Acho que há sempre... Eu estou mais próximo de uma visão perspectivista. Enfim, que muitos vão dizer, mas isso é uma espécie de relativismo, com desculpa. Eu quero chamar a atenção, enfim, dessa importância. Não acho que exista a possibilidade de ter uma ciência da história no sentido como idealmente se tem da física, né? Como se existisse a física que vai buscar encontrar finalmente as leis, ou uma lei que unifique todas as forças do universo e que, enfim, descubra-se tudo. Isso, acho que esse empreendimento, ao meu ver, hoje em dia está muito combalido. Obrigado pela sua conferência. Eu gostaria de saber, professor, se nessa atmosfera que vocês estavam, década de 70, final da década de 70, 80,
se para além dessa perspectiva, né, de ventos vindo do velho mundo, se vocês pensavam também as contribuições, né, aqui do Atlântico Sul, né, no campo da epistemologia, da construção de uma ciência, que autores contribuíram também, né, não apenas receberam, mas que também, você tocou na questão da circulação, que formas epistemológicas o sul do Atlântico contribuiu também nesse contexto de estabelecimento de uma história da ciência. Legal essa sua pergunta. De fato, a disposição do que eu estou chamando de minha geração, cuidado, sempre ter cuidado com isso, enfim, mas daquelas pessoas que estavam tendo o mesmo tipo de formação, estávamos reunindo o mesmo tipo de problemas e fazendo algum mesmo tipo de leitura, não era tanto encontrar uma ciência própria daqui, nem muito ir atrás de outros ícones da ciência. Ou seja, não era nem tanto de busca... Porque já tinha a figura do Oswaldo Cruz, por exemplo, a figura do Carlos Chagas era uma figura icônica. Mas é justamente desconfiando dessas figuras icônicas que nós fomos a campo trabalhar. Por exemplo, uma coisa que era clássica naquele momento era se perguntar, espera aí, Oswaldo Cruz não tinha ciência antes de Oswaldo Cruz? Ciência de outras bases? Não havia outro... E aí, por exemplo, a primeira coisa que se faz é descobrir uma geração de pastorianos, quer dizer, seguidores do Louis Pasteur, que estava meio escondida, porque eles teriam, digamos, fracassado na arena da ciência e teriam sido colocados de lado. Então, a gente começa a descobrir uma série de autores e descobre, portanto, que Oswaldo Cruz não vem ex nihilo. Oswaldo Cruz tem Isso já se fazia um pouco naquela ocasião, uma história mais social, né, da figura do Oswaldo Cruz, e buscando, na verdade, colocá-lo dentro de uma articulação social, não só de rede científica, mas social também. Esses empreendimentos sobre pensar em uma outra ciência, nesse momento se fazia também. Existia já, desde os anos, não sei se 70, 80, uma Sociedade Latino-Americana de História da Ciência, a qual a SBHC logo se filiou, nos anos 70, 80. E ela tinha uma revista chamada Quipu. Quipu é um artefato, não sei se Inca, não me recordo agora, mas era aqui usado para contar, enfim, tinha um sentido matemático. Então era um pouco de valorizar a matemática, né? Mas isso tudo, eu não sou agora capaz de retroativamente, há muito risco de um olhar retroativo eu imputar na ocasião concepções que me surgiram depois. Mas, de certa maneira, o debate sobre recepção da ciência começava a desconstruir a ideia de ciência como pensamento. Isso é muito importante. Pensava-se, por exemplo, de que outras funções a ciência poderia preencher no mundo colonial. Então, eu me lembro, por exemplo, um texto importante do Arboleda, da Colômbia, da Hebe Vessuri também, que se pensava como é que essa ciência vai, ou no México, o Lafuente, na Argentina, no Brasil também a gente está todo mundo pensando, essa ciência ela é um conjunto de enunciados teóricos abstratos que chega, ou na verdade a ciência aqui ela tem outras mediações, ela cumpre outras funções, ela tem a ver também, digamos, com a figura de os grupos dominantes que falam em nome da civilização, do progresso, portanto da ciência. Que outras mediações pode-se ver. O tal do centro científico, essa relação centro-periferia não pode ser revista. Há um texto muito importante de um sujeito chamado Lafuente, Antônio Lafuente, que escreveu junto com... um texto muito pouco conhecido, suponho eu. Antônio Lafuente fez com Bruno Latour, nos anos 70 ainda, um texto que pensava as várias redes da ciência e a possibilidade da periferia virar também centro. Então havia todo um deslocamento teórico que a gente estava fazendo nesse momento. Ainda não tínhamos, talvez, os conceitos mais adequados para pensar isso. Ainda pensávamos sobre a grande chave da ciência. Ainda não tínhamos desconstruído essa ideia desse empreendimento como sendo um empreendimento da ordem do pensamento, né? Enfim, isso tudo marcava na ocasião. Não sei se respondi como você... Nessa atmosfera, aí você falou da microhistória também, né, que é, digamos,
há um declínio dos grandes paradigmas também, que prevaleciam as análises, do marxismo também. Mas nessa circunstância de discussão da história das ciências, que contribuições também se pode falar, ou que questionamentos sobre a história enquanto ciência, né? Se teve nessa circunstância também, nesse debate, se a história também, né, foram alvo, a história enquanto ciência foi alvo também dessas discussões, se vocês refletiram sobre essas questões. Bom, primeiro, existe um campo de história das ciências humanas, né? Existe um campo muito organizado há muitos anos, história das ciências humanas, né? Eu conheço talvez a franja desse debate, mas eu posso te garantir que certamente historiadores da ciência não tinham a história como objeto seu. A história era certamente vista como uma narrativa que, ainda que obedecendo a certos cânones metodológicos, não era evidentemente visto como uma ciência. A ciência quase sempre era pensada como ciência matematizada, ciência da natureza. Então esse sempre foi o eixo do debate, é por aí que vai a discussão. Acho que para o seu colega um pouco respondi, até onde eu consigo elaborar nesse momento, um pouco essa discussão sobre a cientificidade da história o que eu posso falar, por exemplo, no meu caso, é que nos anos 80, eu ainda comungava da ideia de uma história como ciência. Para dizer muito claramente, eu ainda era um leitor do Ciro Flammarion Cardoso. Eu ainda achava que tinha da primeira e segunda geração dos anais, ainda estava muito dentro dessa ideia de que existe uma história que tem uma conformação, que pode trabalhar com nível de objetividade, trabalhava ainda muito próximo de alguns vieses do marxismo, não o marxismo altusseriano, mas o marxismo via Lukács, o Gramsci. Então, eu meio que estava por aí, e deixei de estar nisso, mas isso faz parte justamente de uma grande mudança que eu fiz o meu percurso intelectual a partir daí, me afastando desse tipo de concepção, né? Portanto, eu acho que ainda tinha essa... Me lembro, por exemplo, para você ter uma ideia, um grupo bem grande, um coletivo bem diferenciado do qual fazia parte, esse pessoal da Casa de Oswaldo Cruz, do MAS e tal, quando a gente ia estudar História da Ciência, fazíamos um curso com Shozo Motoyama, estávamos discutindo uma série de filósofos, etc. A gente ficava, por exemplo, aguardando a chegada do livro do Eric Hobsbawm, sobre a Era das Revoluções ou a Era dos Impérios, onde tinha ali sempre alguma coisa sobre ciência. Então a gente esperava que desse campo viria uma chave teórica. Isso era importante para a gente. Isso deixou de ser importante pouco tempo depois. Houve uma reorganização dos conceitos, de como se trabalhar a ciência, etc. Então, isso passou a ser uma das contribuições importantes para pensar a ciência, mas deixou de ser o núcleo, o eixo, a partir do qual deveria se pensar a ciência. Um pouco para te responder. Obrigado pela tua conferência. Eu até gostaria que você tivesse se estendido um pouco mais, né? E eu queria fazer assim um conjunto de perguntas e questões e tal, para te ouvir um pouco mais. Eu achei assim interessante um pouco o percurso que você traçou, que na verdade, como você mesmo disse, é um percurso que envolve um pouco de biografia intelectual, mas ao mesmo tempo reconstituição dos limites de um certo campo historiográfico, particularmente no Brasil, e obviamente que nessa tua reconstituição de uma trajetória há certas escolhas e ênfases, digamos assim, em alguns textos e em alguns problemas, não é? E é um pouco sobre isso que eu queria te ouvir um pouco. Quer dizer, você fez basicamente uma reconstituição que passa um pouco de uma insistência ou de uma inscrição da história das ciências como um subgênero ou uma disciplina ligada mais à filosofia e que se sociologizou ao longo aí do final dos anos 80 e 90. Você termina um pouco... Quer dizer, o percurso que você traçou é um pouco esse, quer dizer, não é? E você mesmo diz, olha, a gente está mais ou menos aqui agora com esses debates que se abriram em um determinado momento.
Então, é um pouco um percurso de, digamos assim, sociologização do campo. Quer dizer, os instrumentos sociológicos passam a ser mais relevantes e mais empregados correntemente, por isso que vocês, no campo da história das ciências, estão chamando de história das ciências. Não é? E os textos que você, por exemplo, insiste no início, eu achei interessante, quer dizer, o texto do Schwartzman, da Nancy Stepan e do Zé Murilo, porque eu lembrei de um outro texto que eu achei que você faria referência, mas que eu acho que é um pouco se encaixa, quer dizer, ele não é que ele não se encaixa, ele talvez não se acomode bem nessa narrativa, que é o livro do Roberto Machado, que é, não sei se posso dizer assim, mas um livro de referência para uma certa história da medicina, que você conhece muito bem, obviamente, que é o da Nação da Norma, não é? Que é um livro de 78, se eu não me engano, ou de 77. E que é um livro interessante porque foi, de fato, alguém que conseguiu, talvez pela primeira vez no Brasil, recuperar esses instrumentos que o Foucault havia construído nos anos 70, que são basicamente os instrumentos dos anos 70, a ideia de uma medicina social, medicalização da sociedade, e etc., e tentar repensá-los a partir de uma história da medicina brasileira que, de fato, desconsiderava fortemente uma narrativa mais institucional, mais canônica, centrada na figura, por exemplo, de uma cientificação que passasse por Oswaldo Cruz, Chagas, etc. Não é? Então, é interessante que você... Quer dizer, então, eu acho que você tem alguma coisa para falar sobre isso, né? Obviamente que você tem. Mas é interessante porque o percurso que você faz não é um percurso dos historiadores retomando isso e levando adiante. É claro que houve uma importância enorme quando se falou de medicina social. O livro do Roberto mesmo foi um livro... Do Roberto e dos seus colegas, né? Foi um livro muito citado, muito lido, muito debatido durante muito tempo. Mas, de fato, ele se enquadra num tipo de perspectiva que talvez não seja essa perspectiva mais sociológica. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, quer dizer, vocês viam isso como filosofia? Bom, eu sei que você foi aluno da Vera Portocarrero, que depois quis fazer um pouco com a psiquiatria, o que o Roberto fez com a medicina, não é? Então, como é que nós poderíamos inserir esse livro no interior de uma trajetória historiográfica das ciências no Brasil? Depois, uma questão que eu queria te colocar, um pouco sobre esse caminho que leva a uma sociologização, e que é talvez o caminho que hoje se encontra a história das ciências, que é esse abandono de uma reflexão conceitual no interior da disciplina, quer dizer, da ciência como produtora de conceitos, da ciência como produtora de verdades, portanto. Né? Eu sei que a gente caiu num relativismo radical, antropológico, inspirado muito em Bruno Latour, e eu sei que isso aí hoje é muito uma vertente fortemente institucionalizada em vários lugares, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Será que a história das ciências, nesse percurso de afastamento da filosofia, que se justifica, em certa forma, porque os problemas da filosofia, quando passou a pensar a ciência, eram de uma ordem, e a história, na medida em que quis se afirmar como uma disciplina capaz de pensar a ciência, teve que, portanto, se demarcar em relação a ela, será que ela não perde quando ela deixa de fazer uma reflexão conceitual? Quer dizer, uma reflexão epistemológica, ou seja, um esforço de tentar reconstituir o saber que é próprio de uma ciência e não simplesmente encontrar as determinações sociológicas que expliquem uma ciência num determinado momento? Por que eu digo isso? Porque eu acho que a gente vive hoje num momento em que um programa do tipo laturiano, que é de relativização absoluta da ciência, é um programa que pode ser muito bem apropriado por uma extrema-direita, que, de fato, diz que entre o que os cientistas falam sobre o aquecimento global e o que o ministro das Relações Exteriores fala sobre os termômetros espalhados à beira do asfalto, não há distinção nenhuma, porque a ciência não é uma forma específica de saber, não é uma forma de discurso específico, não é um campo, quer dizer, ela simplesmente é uma prática social como qualquer outra, Quer dizer, será que, então, essa sociologização, ou antropologização, como queira, também não coloca um problema depois, a partir de um certo momento, que é de perder a própria especificidade daquilo que é a ciência como um discurso específico, obviamente com suas determinações sociais, sociológicas, institucionais, quer dizer, não estou dizendo que isso não seja importante. Acho que uma das contribuições do Foucault foi exatamente mostrar como os aspectos institucionais são fundamentais para a compreensão do que é a ciência, não é? E da produção da verdade, etc., etc.
Mas será que, por um lado, a gente não perde, a partir do momento em que a gente desconsidera o discurso científico como produtor de um tipo específico de verdade, a gente não perde essa dimensão que é de dizer que, sim, a ciência fala sobre o mundo a partir de alguns critérios, etc., etc., que não são relativizáveis e... quer dizer, de um absolutismo, de uma absolutização do relativo, vamos dizer assim. Não sei se você consegue... são mais ou menos 2 ou 3 questões, mas um pouco para te ouvir, para entender um pouco como é que vocês estão também percebendo isso agora, porque, obviamente, os historiadores da ciência são quem, em geral, lida diretamente com essas questões, ou que, pelo menos, para quem ecoa diretamente esse tipo de questão. Obrigado pelas perguntas, são muito instigantes. A primeira, eu diria, Foucault, hoje em dia, tornou-se um patrimônio dentro da história das ciências. Quer dizer, se a gente for pensar nos congressos da SBHC, onde você pode dizer, bom, onde é que tem a história da ciência? Certamente nos congressos da Sociedade Brasileira de Ciências tem história da ciência. Então, você vai ver a presença muito forte de Foucault ali. Então, é um campo, hoje em dia, muito plural. Agora, é claro, quando a gente fala, enuncia quase sempre história da ciência, a gente está pensando mais nessa guinada sociologizante desses personagens, e aí você citou um dos personagens, não é mas é certamente o grande proeminência, Bruno Latour, e que, de certa maneira, também vem de um certo caldo de debate, onde também está Foucault. Então, eu vou responder, porque você me fez 2 perguntas, e uma delas com desdobramento. Sobre Roberto Machado, você tem razão. Quer dizer, primeiro, Roberto Machado, eu falei que só iria falar sobre Foucault se provocado. Você provocou. Isso tem um pouco a ver com a minha trajetória. Eu fui um leitor de Foucault desde o início, porque entrei no debate sobre medicina, etc. Fui um leitor do Foucault, um mau leitor do Foucault, mas eu acho que muitos foram maus leitores de Foucault. Maus leitores de Foucault. Mas eu fui um mau leitor de Foucault, e o Foucault, para mim, foi uma leitura muito predatória. Por exemplo, o Nascimento da Clínica, eu li demais o Nascimento da Clínica, porque eu queria puxar dali muita coisa que me interessava. Mas, e concordar, e fiz uma certa leitura do que ele queria dizer com o Nascimento da Clínica, né? Mas, portanto, tem esse caráter muito predatório. O livro do Roberto Machado, aí já foi um pouco diferente. Eu não tive simpatia, então não vamos esquecer a ideia da área, porque efetivamente esse é um texto que entrou no debate e teve vasto acolhimento, foi muito bem recebido. Eu recebi mal este livro do Roberto Machado, porque incidia exatamente sobre o meu tema principal de pesquisa. E o Roberto Machado era muito cultuado ali na casa de Oswaldo Cruz, por exemplo, ele era muito cultuado, no estudo de medicina social, enfim. Eu não conheci, mas eu contei toda uma entourage em torno dele, sempre tive e tenho uma relação muito boa. Então, evidentemente, isso é uma discussão no campo teórico, nada a ver com o campo pessoal. Mas o Roberto Machado, eu tive um problema porque eu tinha ido àquelas fontes e não tinha encontrado aquela medicina social tal como ele descreve, né? Mas eu, por acaso, nesse momento, estou fazendo um grande balanço historiográfico, estou avançando nesse, pegando toda a discussão sobre a história do Hospício Pedro II. Então, eu voltei ao livro do Machado. Voltei, evidentemente, com olhos muito renovadores. Ali tem muita coisa boa no Machado. Evidentemente, ele renova estupendamente os termos do debate. Desloca, por exemplo, toda a história da medicina do campo, da psiquiatria, que era o campo liberal clássico, do enaltecimento daquele saber humanístico e científico e tal, a toda a inversão que Foucault faz na história da loucura, isso está ali no Machado. Agora, acima de tudo, o Machado faz ali uma espécie ele confunde o poder psiquiátrico com o poder dos psiquiatras. Eu acho que ele faz uma sociologia ali. Estou bastante convencido que ele faz uma sociologia, e uma não tão boa sociologia, eu acho. Quero chamar a atenção que o Roberto Machado jamais deixou que fosse reeditada aquela obra. Ele não quis reeditar, ele não gostou daquela obra. Estou sendo gravado aqui. Ele não gostou daquela. Eu sei de vários testemunhos que ele não gostou daquela obra. Foucault, que era muito próximo dele, também fez uma blague com ele em relação àquela obra.
Então ele não saiu satisfeito com aquele trabalho e ele meio que enterrou aquele trabalho. Se aquele trabalho que merecia reedições sucessivas, teria muita atualidade hoje, você só encontra ele xerocado aqui e ali, é dificílimo encontrar aquele. E o Roberto Machado também não gostou daquele trabalho. Então ali tem vários problemas que eu encontro no sentido metodológico. Agora, de qualquer maneira, realmente ali ele abre o campo, ali tem os conceitos Foucaultianos são ali trabalhados, a discussão da medicalização é ali trabalhada, a medicina social, inaugura uma série de questões que são realmente manancial, onde vai se beber muita coisa, e há que se reconhecer ali, um trabalho vigoroso e que também organiza o campo. Quer dizer também que nos anos 70, os 2 livros do Coirret estão sendo traduzidos para português, também pelo mesmo grupo ali, daquela editora, trazia muito livro do direito. A Forense Universitária, tinha um grupo que traduzia isso. Até dá para localizar um pouco essas pessoas. Estão lendo Coirret, estão lendo Canguilhem, estão lendo Foucault, está trazendo. Roberto Machado tem aquele livro famoso do Roberto Machado sobre ciência. Ciência e Saber. Ciência e Saber. O Ciência e Saber é um livro dele em que ele faz ali ele pega Bachelard, Canguilhem, Foucault, uma bela apresentação ali. Evidentemente, o Canguilhem que ele apresenta ali não é o Canguilhem, não poderia ser, que foi meio que redescoberto mais recentemente, mas ali enfim, evidentemente ele está dentro, ele muda a pauta do debate da ciência, ele faz uma grande inversão ali. Para mim, naquele momento, produziu muito ruído, eu recebi mal, embora compreendendo a dinâmica agora. Muitos colegas receberam muito bem, e hoje em dia eu tenho uma revisão desse livro, eu tenho menos problemas com aquela leitura que eu fiz naquela ocasião. Eu era um marxista olhando com uma desconfiança para certos marcos estabelecidos ali, sem entender algumas coisas. Estou dizendo nos anos 80, quando eu li, início dos anos 80, quando eu li esse livro. Mas entendo ainda hoje entendo que tem algumas limitações ali da maneira com que ele apropria. Ele meio que sociologiza o tema do Foucault, que não se presta a uma sociologização. O poder do psiquiatra não é o poder dos psiquiatras. Né? A medicalização não é uma ambição. Isso teve uma repercussão nas obras subsequentes, principalmente na análise sobre psiquiatria e tal, que eu acho enfim, mas faz parte do debate historiográfico, né? Tem a sua validade e enfim, inaugura. Mas, de fato, você vê que eu não toquei nele porque, quando a gente pensa na conformação dos debates daquela época, nos personagens que estavam conformando o campo, ele era um pouco colateral, né? Mas o campo rapidamente foi também invadido pelas questões de Foucault, né? E renovado. Sobre a questão da verdade, da questão do conceito, abandonar o conceito, conceito-verdade, né? De alguma maneira tem... não é exatamente... a gente fala do programa forte, fala da renovação, não dá para rotular a imensidão, quer dizer, os debates que acontecem no campo da sociologia e da antropologia, os campos são enormes, né? O Bruno Latour já escreveu nas últimas décadas para dizer que ele não era relativista, porque ele foi lido como relativista o tempo todo. Quer dizer, é muito difícil você... Quero chamar a atenção disso. Enquanto, por exemplo, Barry Barnes e o Bloor assumiram a ideia do relativismo, o Bruno Latour foi alguém que rechaçou essa ideia do relativismo, né? Mas para muita gente é muito difícil não entender aquilo ali como um relativismo, né? Bom, então não existe uma história do conceito, a história não tem uma história da teoria, não se chega a um tipo de verdade provisória, não tem um caminho. Esses autores certamente rechaçam essa concepção. Eles veem muito mais a ciência como uma construção. E o próprio conceito, né, que evidentemente expressa um saber, quer dizer, não é que seja existem boas e más razões, acho que, como diz o Ian Hacking, que eu gosto muito, conversante, que é um defensor, que é um forte antirrealista, por exemplo, dizer, não, existem boas e más razões, mas existe a ideia de uma racionalidade que tem um percurso, que desenvolve um conceito que se desdobra numa verdade, isso tudo, essa história, quando a gente pega, por exemplo, Steven Shape, que é um ator que eu gosto demais, está pensando
a construção da verdade como uma autoridade para falar sobre algumas coisas. Não é que também seja falsidade, quer dizer, também não é um relativista o Steven Shapiro, né? Mas está muito mais preocupado com o conceito agora, é muito mais lido como uma ferramenta na qual você define o que é intrínseco e o que é extrínseco ao campo da ciência, né? O que é a linguagem daquele grupo, o que é o modo de vida próprio daquele grupo e como é que aquele grupo descreve aquela realidade que é fundamental para eles. Houve uma grande politização, por exemplo, um debate que tornou-se uma coqueluche nos anos 90, 80, 90, que é o debate sobre controvérsia científica, momento em que uma verdade se impõe, né? Um momento da descoberta. Então, uma coisa muito comum do campo da história e da sociologia da ciência, principalmente, foi retornar ao contexto do debate e perguntar, bom, se não há, pressupondo que não há algo universal que defina um experimento, um crucis, ou alguma coisa da ordem da razão pura, que possa estabelecer que ali se estabeleceu a verdade perene, ele se pergunta, qual era então a questão política que fez com que alguém saísse vitorioso da contenda? É uma outra maneira de articular isso, né? Então, para esses autores, observar a emergência de um conceito, de uma metodologia, de um conjunto de provas, de uma certa racionalidade, né? De alguns imperativos racionais que são contingentes, passou a ganhar mais sentido do que pensar numa grande racionalidade, né? Até onde eu posso te responder com as minhas limitações, eu responderia por aí, né? Acho que perdemos todos se abandonarmos uma questão da verdade. Agora, também fomos durante muitos anos vítimas da verdade, da busca da verdade, né? Quer dizer, pensa-se muito... vivemos um momento em que a ciência está sob crivo de forças que se colocam na arena fortemente contrárias à ciência. Mas em décadas passadas tivemos muitos crimes perpetrados em nomes da ciência. Falo aqui do racialismo, falo aqui de várias construções sobre um governo científico, modo científico de tratar indivíduos, recapitulo aqui toda a história do Foucault, a sexualidade, etc. Tudo em nome da ciência, você também cometeu grandes crimes, né? Então, acho que não é fácil sair disso e não estou convencido que vai ser buscando a ideia de um itinerário da verdade ou da fixação de um conceito. Acho que não é por aí. Oi, professor. Primeiro eu queria agradecer a sua apresentação, né, ampla. Queria dizer que não sou da área, então a minha pergunta é de alguém que ficou curiosa com uma informação que você deu muito rapidamente, né, sobre esses encobrimentos do Oswaldo Cruz, né? Eu fiquei curiosa com isso, queria que você falasse um pouquinho mais, né? Imagino que esses encobrimentos, claro, tenham a ver com a perspectiva de criar uma legitimidade no âmbito do campo, né? Isso me parece quase que uma obviedade. Mas o que me interessa mesmo é saber quais são esses encobrimentos, né? E que Oswaldo Cruz é esse. Como eu não sou da área, é pergunta de curiosa. Tá, eu não vou poder avançar aqui, porque senão seria mais rapidamente delineando. Quer dizer, para a gente pensar um pouco na distinção entre memória e história, nós herdamos uma memória meio agiográfica do Oswaldo Cruz. Então não se trata de você ser iconoclasta e derrubar a estátua do Oswaldo Cruz ou de Carlos Chagas. Basicamente, o maior empenho foi sobre Carlos Chagas, em função da discussão em torno da descoberta da doença Chagas. Mas, por exemplo, desde os anos 80 e 90, tem se tentado colocar o Oswaldo Cruz, uma compreensão mais sociológica do personagem Oswaldo Cruz. É um pouco nesse sentido de ser menos agiográfico, né? E um pouco... uma historiografia interessante mostrou que, a depender do contexto, Oswaldo Cruz foi reivindicado, no contexto ainda da memorialística, ora como um grande cientista, ora como um grande sanitarista, a depender do grupo que reivindica um passado, um pouco naquela ideia de você ter um grande símbolo que respalde certas práticas, etc. Então, Oswaldo Cruz foi muito usado nesse sentido
de ser alguém que assim, o grande pai da ciência brasileira, alguém que efetivamente e tem vários episódios que marcavam a visão geográfica do Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz tentando sanear a cidade e um grupo ensandecido contra a vacina. Então era um pouco a ideia de civilização versus barbárie. Isso tudo foi retrabalhado no campo da história social, dando outras dimensões. Não se trata, evidentemente, de ser iconoclasta em relação ao Oswaldo Cruz, nada disso. Mas, enfim, sempre se fala que o busto sempre é maior do que o indivíduo, né? A estátua sempre é maior do que um pouco. O que se procurou fazer foi isso. De diversas maneiras. Assim, um trabalho muito importante que se fez foi fazer uma espécie de arqueologia, descobrir pelo menos 2 gerações de pastorianos antes de Oswaldo Cruz. Então você resgata toda uma peripécia, todo um debate científico que foi muito importante ainda nas últimas décadas do Império, né, que traziam personagens que foram basicamente que desaparecem quando surge a figura do Oswaldo Cruz. Agora sim, porque ele tem a ciência, ele tem a verdade, ele constrói a instituição, ele tem um modelo, e aí a gente um pouco redefine esse campo que faz emergir esse personagem, né, ao qual também vai se atribuir posteriormente várias qualidades, não em função da sua própria trajetória, mas em função de como ele é relido em épocas posteriores. Então, há várias possibilidades. Isso é um tema enorme, porque tem sido realmente um personagem muito visitado, foi durante muito tempo visitado, agora talvez um pouco menos. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor Flávio, que veio aqui, desfalcou a manifestação ontem no Rio para estar aqui com a gente hoje. Eu só queria, talvez, um pouco antes de encerrar, eu queria lembrar uma citação, uma frase da Lorraine Daston, que é uma historiadora das ciências, né, muito importante, cujo livro Objetividade, que foi escrito com Peter Gallison, quando foi traduzido na França, saiu com o pós-fácil do Bruno Latour, que é bem interessante, inclusive, isso. E a Daston ela fala que é importante que a gente tenha sempre em mente que historicizar não equivale a invalidar, né? Então, dizer que noções como prova, evidência, objetividade, observação, nada disso invalida essas categorias, apenas mostra que elas são construções históricas. Eu acredito. Me salvou do relativismo. Obrigado. Então, obrigado, professor Flávio, novamente. Obrigado a todos pela presença.